Se você quiser, seria bom se você ficasse solteiro, se você não casasse, ficasse como eu. Mas, se não consegue controlar, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Esse desejo, esse libido que foi colocado em nossas vidas, foi Deus que colocou. Não é algo errado ter o libido, ter a vontade, mas o errado é como você vai saciar esse libido. Por isso que há muitas maneiras erradas que acontecem, que a gente fala, por isso que fala, se você quiser ficar solteiro, beleza, fica sem casar. Mas, para você não ficar ardendo da vontade, vai em casa e fica só com essa. E não larga mais. Isso. E tem até outra coisa que tem no meio evangelho. Isso não é evangelho, viu? Bom, estou namorando, eu vou casar com essa pessoa, então eu posso ter. Eu só vou ter relação com ela. Um dos erros que acontece, a pessoa, teve um caso lá que eu escutei do pastor falando, né? Meu namorado, nós estamos noivados, mas ele não quer casar. Estamos noivados há 10 anos, mas não quer casar. Daí o pastor perguntou para a moça, vocês têm relação sexual e tal? Eu falei, pastor, a carne é prata, né? A gente não aguenta, né? Aí falou, se você... Vocês eram minha. Se você tivesse o leite de graça, você compraria a vaca? A pessoa está dando o mais precioso lá, e daí depois reclama. Ele fala que quando você ama a pessoa, você consegue esperar. Quando você ama, você vai valorizar o que ela tem, e não forçar a fazer uma coisa como prova de amor. Um dos crimes que acontecia, lembra agora vamos por lá, falamos de pornografia, falamos da fornicação, e agora vamos falar do adultério. Quem que nós temos, quais são os adúlteros da Bíblia? O mais famoso deles é? Davi. Olha, eu estava andando e tal, a Batseba estava tomando banho na sacada, e ele viu, desejou, mandou chamar, e teve falei coisa errada. e teve relação com ela. E depois seguimos, nós vimos que foi uma catástrofe só. E outra pessoa, esse ato do adultério também é para você satisfazer uma vontade que você tem. Lembra de Absalão? Absalão, ele queria muito ter relações com a sua irmã. E ele? Absalão? Não é Absalão, não? Quem? Quem que é Absalão? Absalão. Não é Absalão? Não era filho de Davi? É, filho de Davi. Mas não foi ele. Ah, verdade, qual que é o nome dele? Lembra, vai. Qual que é o nome dele? Amon. Ah, lembra, valeu. Amon, ele queria ter relacionamento com a sua irmã. E ele fez um plano lá e elaborou uma estratégia para conseguir pegar ela. E depois que aconteceu tudo, o que ele fez? Ele falou, sai do meu quarto. Ele usou a menina para satisfazer a sua vontade. Isso não é amor. Isso é somente usou como objeto depois de descartar. A mesma coisa. Todo ato sexual praticado antes do casamento se torna errado, por causa que isso se torna uma objetificação. Que o que o mundo faz é isso. É você tratar a pessoa como alguma coisa que vai satisfazer o seu prazer. Então, somente isso. E o exemplo que nós temos que seguir é o exemplo de José. José é um homem bonito, um homem formoso, todo mundo achava ele, José é sugoi. E até a esposa do Potifar achava ele sugoi. Atraente. E a mulher de Potifar não era qualquer mulher, não. Era uma mulher atraente também, porque senão não tentaria José. E o que aconteceu? Quando ela foi para agarrar José, várias vezes nós sabemos que José fugia. Uma vez só estava José em casa, ele entrou, agarrou ele e falou, vamos lá. E ele, o que ele fez? Ele largou as coisas dele e fugiu. A questão da impureza, da carnalidade, você tem que fugir. A palavra fala, você achega a Deus, você resiste o diabo, ele foge de você. O diabo você consegue até afugentar quando você está com Cristo, mas a sua carne, a sua vontade pecaminosa de sexual, você tem que fugir. O quanto mais longe você passar
melhor. Por isso que em muitas igrejas é adotada aquela lá que você, eu escolhi esperar, eles colocam anéis lá, a pessoa não pega na mão, eu nem lembro direito como que é. Só sei que eles não beijam. Eles só se beijam quando chegar no altar. O primeiro beijo que eles dão é no altar. Nem, pega na mão, pega, agora não sei. Você sabe dizer? Talvez seja. Mas o que eles fazem? Eles têm que evitar ao máximo. Porque a vontade vai ter. Quanto mais tempo você passar tempo junto com o seu parceiro, você vai se, vamos falar, vai aquecer a chama que está lá. Então, e você não vai resistir. Por isso fala, você fuja da aparência do mal. Se você vê que é perigoso, sai fora. Sempre vai namorar dois, tá? Leva a vela, né, como fala. E fala que é a causa do divórcio. A maior causa dos divórcios ainda hoje no Brasil é a infidelidade. É a pessoa que pula o muro. Tem, depois nós temos o 2 finanças, e o terceiro são os vícios, que entra também a pornografia, que é o vício que a pessoa que faz os relacionamentos se romperem. Ok, falei de 3. Pornografia, fornicação, adultério. Agora vamos entrar para homossexualidade. Nós vemos que é a ordem que é contrária à ordem natural, a psicológica e natural. Antes de tudo, Marcos 12:33 fala que você tem que... O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Marcos 12:33. Você tem que e ao seu... Você tem que amar. A gente passa desse processo aí. Nós temos que amar a todas as pessoas, não importa quão pecadora ela seja, quão caída ela esteja, qual que seja a situação, quão viciada ela esteja, nós temos que amar a todas as pessoas. Mas você ama a pessoa, mas você não pode concordar com as práticas que elas vão fazer. Em cima disso que nós vamos partir aqui. E ame a todos, tá? Então, por isso que a gente descarta toda a parte de você tratar com ódio, a parte da homofobia, você tratar com discriminação, tudo isso é condenado já por Deus. Você tem que amar a pessoa. Mas essa ideia, então, que eu quero colocar. Romanos 1:26-27 fala: por causa disso, Deus entregou as paixões pecaminosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrário à natureza da mesma forma. O homem também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamando em paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, se rebelaram a si mesmo e o castigo merecido pela sua perversão. Não é crime. Ser homossexual não é crime. E também não é uma doença, que já foi falado, mas é pecado. Você ama, então você vem alguém querer entrar na igreja, aceitar, cultuar, nós aceitamos, nós amamos, nós educamos, mas Jesus fala, não condeno, não atiro pedra, mas você vai e não peques mais. É uma mudança que vai ter que acontecer. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Quem começou a dizer que, da parte do homossexualismo, né, que fala, né, quando é doença, né, fala que isso começou, a ciência começou a falar isso. Não foi no meio evangélico que começou a se dizer isso. O que a palavra de Deus fala, o que a Bíblia diz, o que a igreja fala, é sempre no vamos não. Essa prática é pecaminosa, só isso, não falou que é doença nem nada, mas o meio científico começou a dizer e falou, bom, não é doença tal, e eles falam, por que então que acontece isso? Por que então tem as pessoas que gostam, que preferem o mesmo sexo? E eles são muitas vezes temos três aspectos. Primeiro, o aspecto é o hormônio, fala que não, a pessoa nasce assim, já nasce assim e tal, mas não há nenhum estudo comprovado que comprove. Isso daqui ele dá a lição, o exemplo dos gêmeos, né? Pessoas que nascem gêmeos identicamente iguais, mas às vezes um é e o outro é. Então, e não é genética. E essa parte da genética ele fala também. Mas então a genética não comprova também se você é homem ou mulher. Comprova. O homem é X, Y, né? E a mulher é XX. E é legal que isso, e você está embutido no seu DNA, e fala que até os fósseis mais antigos que você possa achar do ser humano, você vai encontrar se a pessoa foi homem ou mulher. Eles conseguem saber através disso, por causa que está dentro do nosso gênero. Então, é muito mais pela genética, Deus nos separou. Homem e mulher. E ponto 2, e não é pelos fatores sociais.
Uma história que eles falam que a relação homoafetiva era normal na Grécia. O pessoal fazia isso. Mas na verdade não é isso que acontecia. Na Grécia o que mais predominava é o heterossexual. Mas o que acontecia muitas vezes é que a pessoa ia trabalhar nas construções. Só iam um para lá. Então eles enviavam jovens também para serem companheiros deles. E isso acontecia as relações entre eles por causa da falta da mulher lá. Quando as pessoas iam para as navegações e tal, acontecia também isso. E isso é comprovado, a história fala, né? Por causa do social que tinha, eles não tinham contato com outras mulheres. E acabava acontecendo isso. E os homens e os jovens que iam junto com eles, por causa que não ter contato com as mulheres, também eles acabavam adquirindo esse comportamento. A mesma coisa nas guerras. Não foi... Esse dia eu estava falando dos espartanos. Alguém sabe de história? Quem que derrotou os espartanos? Ninguém sabe, né? Quem derrotou os espartanos? Ninguém sabe. Alguém sabe? Quem que é? Os gregos? Não era bem esse nome, não. Tinha um grupo lá. Que eu vi que eles eram soldados, que eles eram formados só por casais homoafetivos. Por que eles faziam isso? Eles colocavam o mais velho e o mais novo para guerrear junto. E ficavam sempre juntos. E através de o mais velho ensinava o mais novo, e quando estavam os dois em batalha, ele queria se mostrar melhor que o outro, um queria proteger o outro, e eles iam vencer. Era uma tática social que eles usavam, e através dessa situação acontecia esse relacionamento, por causa dos fatores sociais que aconteciam. E isso é colocado na história. Ponto 3. Os fatores familiares. Isso daqui é uma coisa que Freud, vocês sabem quem é Freud? Eu também não sei direito, mas estava lá, Freud. Vocês sabem, né? Na psicologia aparece muito esse nome. E muitas vezes a pessoa lá para falar do ateísmo também se usa esse nome. E ele mesmo fala que por causa muitas vezes dos fatores familiares, acontece que a pessoa tem essa mudança. Por exemplo, aquela mãe que é super mãe, que é mãe solteira, e ela fala, o menino não presta, tal. E o menino cresce, a menina cresce falando isso, o menino não presta, então eu vou querer gostar de menina. Ou mesmo o pai que é autoritário, que é muito rígido, você não é homem, não. Fala, então eu sou homem, então eu sou mulher. A pessoa se vai aí, e dentro da família pode haver essas problemáticas. Uma parte que falou, que também muitas vezes até aquela mãe que é separada fala, não seja como seu pai que foi embora, largou a gente, seja como eu. E o menino fala, eu tenho que ser como a mãe. Ele acaba aderindo os comportamentos, as manias, as coisas da mãe, e acaba se tornando, entrando para esse lado também. E tudo isso são casos que são documentados. Por que acontece isso, da pessoa optar por isso? A gente sabe que na convivência, para você educar o filho, você precisa ter a figura paterna e a figura materna. E até às vezes a gente fala muito do caso de abusos nos lares, abusos em outros ambientes, que isso pode afetar a pessoa. Um caso que eu vi, e foi que o soldado, não sei os pormenores, mas entrou lá na casa e tal, colocou a arma na cabeça do rapaz e violentou ele, e depois ele queria se largar disso, mas aquela imagem que aconteceu não saía dele e ele não conseguia largar. Então, casos que aconteciam, não por causa que a pessoa nasce assim, por causa que foi criado, não tem como escolher, não. É uma coisa que através do convívio, através do social, através às vezes do ambiente familiar, que pode atender. Isso também são muitos outros fatores. Até o fato da pessoa, eu decidi ser assim por causa que eu acho que é mais da hora. Tem gente que até assim, eu vou fazer para fazer palhaçada mesmo. E uma coisa que acontece, isso tem acontecido, tem crescido, tem tentado criar leis para falar, então você não pode falar para o seu filho que se ele é homem ou menino, você tem que falar que ele não é nada e depois ele escolhe. E essas coisas que estão tentando inserir dentro das escolas, isso é no Brasil, tá? Dentro do social mesmo, é uma coisa que nós não podemos aceitar aqui. Lembra de Paulo? Paulo, ele foi açoitado, sem julgamento. Daí ele queria soltar Paulo quietinho e tal, não fiz ele coisa errada. O que Paulo falou? Não, eu sou cidadão romano. Ele exigiu os seus direitos, porque é uma coisa que ele tinha o direito de ser, e não é que ele queria fazer um caso ali,
ele exigiu o que era de direito. E qual que são os nossos direitos? Os direitos de proteger a nossa família. Você ama a pessoa, você ama o pecador, mas você não vai deixar que o ladrão então entre na sua casa para acabar com a sua casa. Então esses posicionamentos estão sendo contra, você não vai poder aceitar. Você é uma pessoa, você ama qualquer tipo de pessoa, mas os que eles estão sendo falados, que estão querendo impor dentro da nossa sociedade, isso a gente não pode aceitar. Estão querendo criar aquela ditadura. E isso acontece por causa que uma minoria, eles falam muito da minoria, mas é uma minoria que faz muito barulho que parece uma maioria. E essa por causa para proteger, não é que é para proteger, para fazer a vontade da minoria, eles querem danificar todo, e isso vai entrando na nossa casa e acaba também danificando como a mesma coisa que aconteceu com a sexualidade. E amar é uma coisa, deixar entrar na casa é outra coisa, né? Deus estabeleceu homem e mulher, cada um tem o seu papel, andar em amor, mas ter um posicionamento firme. Lembra da cantora a Bruna Cara? Vocês ouviram a história dela? Eu queria cantar. Agora é complicado você falar. Só por causa de você falar, eu vi hoje, eu sabia, uma escola evangélica falou que a escola cristã falou, o arco-íris é de Deus, e eles, não sei se foi indenizado, mas estão tentando indenizar a escola em 50 mil reais, 500 mil reais, alguma coisa assim, por causa que falou que o arco-íris é de Deus. Ué, nada a ver. Eu falei, não, o arco-íris eles pensavam que é uma coisa, é um símbolo nosso, né? Pode pegar. Eles estão querendo colocar uma coisa, às vezes, que a gente fala, e quanto mais isso vai crescendo, o tempo vai falar, muitas vezes o grito dos maus são provocados por causa do silêncio dos bons. Então, nós temos que ter um posicionamento firme. E depois tem os versículos, né, que vai contra isso. E nós vemos que o mundo, ele vai indo de mal a pior. Romanos 22, 11, vai falar, quem é justo, você tem que fazer o quê? Se justifique. Se você é injusto, vai mais para a injustiça. Fala que a iniquidade vai se multiplicar. Cada vez mais o mundo vai quitar isso. Você acha que o que está aqui está ruim, vai para cá para pior. Mas a mesma maneira que o que está para pior, a mesma coisa, as pessoas que vão querer buscar ao Senhor vai daqui para melhor. Nós vamos estar mais perto dele, que fala que nos últimos dias derramarei seu espírito sobre toda a carne. Daí você vai tomar a decisão. Vai ser uma mudança meio que drástica. Você vai saber certamente, eu estou aqui ou estou lá. Não tendo aquele meio posicionamento. Você vai estar ou com Cristo ou longe dele. O perigo que está acontecendo, que está entrando na igreja, é colocar aquele meio termo. Você aceita aqui também, mas serve a Deus também. Você vem do jeito que você está, beleza, vem do jeito que está. Não pode ficar. Esse é um dos grandes problemas. Você aceitar, falar que a gente, isso é amor. A gente ama, por causa que aceitamos a todos. Porque Deus ama a todos os pecadores, não importa o que ele seja feito, não importa se for um assassino, um ladrão ou qualquer outra coisa que ele tenha cometido, mas as suas atitudes têm que mudar. Você não pode continuar pecando e achar que você vai para o céu e continua com o seu pecado. Que o que Deus quer é a mudança de atitude. Lembra da história da parábola que teve um grande casamento, foi muitos convidados, eu não sei se eu falei aqui já, e foi muitos convidados para a festa. Na festa tinha um homem que não estava com os trajes que que o rei tinha proposto para ele. Ele não estava com as roupas nupciais certas. E as pessoas que o rei convidou eram pessoas assim que não tinham com recurso. Então o que aconteceu? O rei deu roupas para ela, deu condições para ela. Falou, você vai se vestir dessa maneira para entrar no meu reino você vai conviver dessa maneira. Mas o que acontece? As pessoas querem entrar no reino de Deus e continuar com a mesma vestimenta. Continuar com a sua mesma vida, a maneira de pensar, a maneira de ver, eu vou viver da mesma maneira. O que acontece? Pega ele, arranca, lança para o calabouço e ali vai virar choro e ranger de dentes. Cuidado com esse evangelho é perigoso e é uma coisa que o inimigo gosta, por causa que a pessoa acha que está salvo, mas não está. E assim ele consegue enganar muito mais do que tirando da igreja. Ele engana dentro da igreja mesmo. A pessoa está vindo, está nos cultos, está achando que está adorando, mas está indo para o inferno. E por isso que é a ser pregado, por causa que fala, se você não falar, o sangue das suas mãos, eu vou requerer. Se você tem essa oportunidade, você ama a pessoa, você vai tratar, sério. Claro que tem maneira de falar tudo, tá? Mas você não pode concordar com o pecado. A mesma coisa que a mãe ama o filho, ela não quer que o filho vá para as drogas. Ela continua amando, mesmo ele estando lá no pecado. Mas ela vai querer que ele saia dessa. Ela vai estar dando um conselho para que ele saia dessa. Vai estar orando para que ele saia dessa. A mesma coisa conosco, que possamos estar orando para isso. Ok? Amém? Acabou. Partindo.
que a 1 de verdade foi só a história meio que cortei, tá? É a parte 1 que eu falo mais sobre o fora, que está errado, agora a parte 2 que eu vou falar qual que é o certo, então. Então, qual que é a maneira correta da sexualidade? Eu vou passar falando, o sexo ele suja, ele cansa e ele faz filho. Por que a gente faz ainda? E aí vai falar, ponto 1, a necessidade da criação. Hebreus 13, 4. O casamento venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição, os adúlteros, Deus os julgará. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Para que o casamento dentro dele é sagrado, é santo. Da mesma maneira que Deus colocou o homem e a mulher, ele estabeleceu o sexo, o ato sexual para o casal. E primeiro fala, né? É para procriar, é para você ter filhos. E antigamente a pessoa tendia para o outro lado, falava, é só para você ter filhos. Se você quiser prazer na relação, você está fazendo errado. Tinha até uns ensinamentos que tinha sobre isso. Mas, em relação ao 11.2, o sexo não é somente para a procriação, é o quê? É como uma complementação e satisfação. Tem 3 pontos. Procriação, beleza, para você ter filho e tal. Por isso que daí já cai que o sexo deve ser, tem que sempre ser heterossexual. Porque se for homossexual, não tem como criar. Aí já põe ponto 1. Ponto 2 aqui é a recreação, é trazer o prazer. Fala que o sexo é a música do matrimônio, a consumação do casamento. Se a pessoa casou no cartório, casou no civil, mas se não teve relação, ainda não está casado, porque perante Deus é esses 3 que casam. Que o ato que seriam os dois uma só carne. Da mesma maneira que você não fazer sexo, que você fazer sexo antes do casamento é reprovado e Deus não gosta, você não fazer depois de casado também Deus reprova e vai contra. Isso que nós vamos estar tratando aqui. A música ela trata muito. Quantos assuntos sobre os quais vocês escreveram? 1 Coríntios 7, 1 ao 3. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 3. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu marido. Primeiro, é melhor se você puder casar, não casa. Mas se você, por causa da imoralidade, quando virar um vestido, você casa e fica cada um com a sua. Essa é uma maneira decidida por Deus. É o casamento heterossexual e monogâmico, que fala? Um casamento só? Monogâmico, né? Somente uma mulher. E aqui entra o ponto. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. Você não ter agora, depois que casou, se você não ter um relacionamento sexual com seu cônjuge, também está errado. Por causa que aqui fala que é um dever. Você tem que praticar, você tem que ter uma vida sexual ativa. E aí continuando aqui, em 1 Pedro 3,7 fala, da mesma forma, vocês maridos, sejam sábios com convívio com suas mulheres, trate com honra a parte mais frágil, co-herdeiros do dom da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando você não trata, você não dá a devida satisfação que a mulher necessita, você não adianta ficar orando que a sua oração é respondida. Está na Bíblia, poxa. Por isso que a gente vai usar a Bíblia mesmo. E isso é claro, você não praticar, Deus deu como presente para o casal. Deu a mesma maneira que ele fala, vocês que não são casados, não façam sexo. A maneira que ele fala, vocês que são casados, façam. Se você não está fazendo, você está descumprindo. E olha, desfrute da vida da mulher. Eclesiastes 9:9. Desfrute da vida da mulher com quem você ama todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do céu. Todos os dias serão. Ele fala, você desfrute da vida com a sua mulher que você ama. Você tenha prazer com a mulher com quem você ama. Você satisfaça ela. O sexo é o termômetro do casamento. O quanto que está sendo praticado. Tem dois termômetros. Primeiro é a qualidade e
a frequência. O quanto de frequência que vai ser feito. E daí, o feito da maneira certa, ele traz saúde. É uma coisa que você está obedecendo o mandamento de Deus. E ele traz as bênçãos do Senhor. Mas você não fazer ou fazer de maneira errada, a falta dele traz maldição, traz brecha para o inimigo entrar e pode trazer crises. O bem feito, ele melhora o seu humor e a sua saúde. E às vezes a gente, quando você não é casado, você não podia e você queria. Depois que você casou, agora você pode. Agora você faz. Uma coisa que acontece que a gente fala que é o aditamento do dia, o tempo que não dá, tal. Muitas coisas às vezes não bate, mas o que fala que deve ser feito. E isso a Bíblia fala. E é uma coisa que a gente não fala na igreja. Por causa que a pessoa já está fazendo. Mas deve ser colocado aqui os pontos. Muitas vezes a maneira de fazer também. Alguns usufruem, tem os problemas, tá? A impotência do homem, a frigidez da mulher e tal, os traumas às vezes sofridos antes a isso, às vezes o homem é muito violento e tal, e isso pode causar um desconforto nesse ato, mas fala que o sexo deve ser prazeroso, deve trazer alegria, deve ser feito com amor e deve ter a qualidade. Versículo 3, 1 Coríntios, voltando lá, fala: o marido dê à sua esposa o que é devido. O ato sexual não é para você se satisfazer, o ato sexual é para você satisfazer o seu cônjuge. O que é para você satisfazer o que ele deseja, da mesma maneira, né? A esposa deu ao seu marido o que é devido. E fala que o que o homem precisa e o que a mulher precisa é diferente. Isso aí eu vi o exemplo, tá? Por isso que eu trouxe o copo, sabe? É só para ilustrar. Tem o copo do homem, tem o copo da mulher. Para ser exercido, para ter o ato sexual. O que o homem necessita para ter o ato sexual? O homem, na verdade, ele é muito afetado pelo... Tocar. Não, ele olhar. Eu já contei a história para vocês. Eu estava andando de bicicleta, meu colega estava aqui, passou uma mulher do outro lado e virou para a gente é pegado às vezes. Por causa que chama a atenção é o olhar. E o homem olhou, gostou, tem desejo, pronto, está pronto, acabou. O que o homem precisa é isso. Ter a vontade e ser atraído pelo que ele viu. Agora, o que a mulher precisa? Carinho, ouvir, vai falando aí, como fala? Amor, companheirismo, ajuda, socorro. É um controle mais difícil. Mas o que fala? Por que isso que fala? Você, homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando a ela, tratando como um vaso mais... É mais complicado. Fala que o homem, ele chega no ápice da relação sexual mais rápido. Às vezes ele está lá, 10 minutos, acabou. Mas a mulher é uma viagem. Muitas vezes a mulher não consegue, não chega ao seu orgasmo, não chega aos preliminares. E ela aproveita o estado, o durante. Começa lá no começo, começa conversando, começa falando, acariciando, e fala que vai ser, e vai, a cada dia vai, aí ela aproveita a viagem. É uma viagem, e o homem tem que satisfazer o desejo da mulher. Da mesma maneira, a mulher tem que satisfazer o desejo do homem. Para isso você tem que ter o respeito. Entre os muitos tópicos da mulher tem o respeito. O respeito mútuo, lógico. E o que acontece muitas vezes, que a gente erra, é que a gente não fala sobre isso. Você não conversa sobre a relação com o seu cônjuge. Às vezes, cada um tem um libido diferente. Eu ouvi um caso, o homem queria ter relação com a mulher todos os dias. E fala que ia ter todo dia e tal. E a mulher, não, para mim, pastor, 2 vezes está bom. Mas ele só pensa nisso. E queria separar. Porque só pensa dela, nisso. E ela falou, eu não quero tanto assim. E queria separar por esse motivo. Ele falou, por que vocês não conversam primeiro? Tem um acordo, ele quer fazer 7 por semana, você quer 2 por semana, soma dá 9, divide dá 4 vezes por semana, pronto. Estão casados até hoje.
Converse sobre isso, é importante. A qualidade e a frequência devem ser algo praticado. O seu corpo, quando você casa, o seu corpo não é seu. Por isso que você fala, não use como chantagem. Fala, você não fez isso, não lavou a louça, hoje não tem. É uma coisa que tem que você não pode privar, por causa que o seu corpo não é mais seu. O seu corpo pertence à sua esposa. Antigamente o pessoal pensava que não, o sexo é coisa santa, não posso, todo dia a gente faz tudo com roupa ainda e tal. Não, filho, é dado por Deus e é para ser prazeroso, é para trazer Deus também também. E o seu corpo não é seu, tá? Tenha liberdade um para com o corpo do outro, não prive um com os outros, fala ela, né? Tem relacionamento somente uma vez por mês, em 15 dias. Cuidado com isso, pode estar afetando você. Cuidado, porque às vezes você pode estar privando de uma coisa que você devia estar satisfazendo. E essa privação que você às vezes dá para o seu parceiro é uma pavimentação que você dá para ele trair você. Que ele não está se satisfazendo em casa, ele começa a buscar lá a pornografia. Ele começa na pornografia, depois ele vai para a masturbação. Depois da masturbação ele vai buscar o adultério. E assim vai caindo. E você é cúmplice disso. Porque você não está satisfazendo o que ele precisa. Ou vice-versa. Você tem que tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado, toda a mesma coisa. Tem até uma história, um pouquinho talvez nada... fugindo do assunto, o cara casou, tal, um tempo, queria separar da esposa. Fala, não, chegou para ele, pai, não aguento mais, quero matar ela. Daí o pai falou, calma, se você matar ela agora, a gente sabe que vocês estão em crise, todo mundo vai suspeitar de você, então não mata agora. Pega esse frasquinho aqui, coloca uma gota por dia na bebida dela. Você vai matando ela envenenada aos poucos. Mas enquanto isso, você trata ela bem, você faz um agrado, dá presente, e o pessoal vai falar, eles estão vivendo uma vida boa. Então, quando ela morrer, ninguém vai suspeitar de você, daí você chora no velório. E ele começou a fazer isso, começou a tratar bem, deu presentes, deu coisa e tal. Depois passou um tempo lá, ele chegou lá chorando, o pai dele, pai, o que aconteceu, filho? Não estava funcionando. Não, pai, não quero mais que ela morra. Ela está sendo tão boa para comigo, ela está me tratando melhor. O que você dá, você recebe de volta. Eu falo, calma, não é veneno não, esse negócio é inofensivo. Pra você aprender, você matar o seu ego, matar o seu orgulho e aprender a tratar os outros de maneira correta. Coisa, você tem que conversar, ter respeito, saber o que a pessoa necessita. E assim você vai ter uma boa vida. O libido não é pecado. Você desejar ter um relacionamento não é pecado. O errado é a maneira que você satisfaz. Eu volto a falar isso. O errado é que você vai tentar satisfazer. A única maneira santa, sagrada e que deve ser feita é com seu cônjuge, depois que casar. Ok? E às vezes essa parte que os diabos tentam é terrível, que depois não. Se a pessoa então, foi para a pornografia, ela vai para o adultério, vai trazer um divórcio, vai afetar os filhos, vai trazer uma crise, isso afeta tudo, por isso que o diabo tenta colocar isso, por isso que fala, o sexo é errado, que é uma coisa sua, você não pode ter tal. É uma coisa que deve ser feita e deve ser saciada, e isso glorifica a Deus. Isso foi dado como um presente de Deus em nossas vidas, é uma celebração do casamento, é um termômetro que mede a nossa maneira, e nós vamos fazer com respeito. Eu acho que eu falei da frequência. E não é como a sobremesa também, viu? A sobremesa é gostosa, mas se você comer de manhã, à tarde, à noite, todo dia, também enjoa. Tudo que é demais, também é errado, filho. E da maneira correta, você tem que ter a conversa, a fonte de prazer, e isso glorifica a Deus. É tão legal que a gente fala que a gente não, às vezes não ouve na Bíblia falar tanto sobre esse assunto. Por quê? Porque eles falam, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas para como tratar seu esposo, para como tratar, como satisfazê-lo. E havia dentro da cultura que eles estavam inseridos, essa cultura que é a mais velha, a mãe ensinava a filha como se fazer, como se tratar, mas muitas vezes é um assunto que não é falado, não é conversado, e por isso cria-se um tabu em cima disso, não pode falar sobre isso, é vergonhoso falar sobre isso, e causa o erro. E a pessoa não aprende em casa, não aprende onde quer aprender, vai procurar na internet, vai procurar nos amigos, vai procurar lá fora e aprende de maneira errada. Por isso nós devemos saber como que deve ser feito. Estudando sobre isso, a gente depara com Cantares, né? Cantares é um livro que fala do relacionamento homem com a mulher.
É Davi com sua esposa. E a gente pode colocar vários como falar, aplicações, Deus e Israel, Jesus e a igreja, mas inicialmente foi escrito o homem e a mulher. Não sei como que está na vida de vocês, se você abrir Cantares, vai estar amado, amada, amado, amada, amado, amada, amado, amado. É um diálogo que eles estão tendo entre si. E é legal, como que foi esse diálogo então? Cantares, capítulo 2, isso, no começo está assim, a amada fala: sou uma flor de Sarão no lírio dos vales. O amado fala: como o lírio entre os espinhos e a minha amada entre as jovens. Para nós é parodiado às vezes é estranho. Mas o que ele está falando aqui? Ele está... O que ele está fazendo? Ele está elogiando. É legal como que eles tratam, assim. A gente vê que aos poucos vai aumentando a intimidade nesse livro. Primeiro fala, né, como que é o seu ver, como é o seu parecer. Versículo 4, capítulo 4, amado: como é linda minha querida, e como é lindo os seus olhos atrás do véu, os seus dentes, os seus lábios, e ele vai cada vez mais dizendo. O seu pescoço, os seus seios, e vai indo. Não, se você lê normal, você fala: caramba, estou lendo um livro meio que não pode ler para criança. Mas é o que está na Bíblia. Por isso que fala, você não pode privar o seu cônjuge do seu corpo. Ele tem que saber todas as partes de você. Você não pode privar isso dele, de um nem com o outro. Aí o 4 continua ainda para... onde que eu estava? Tá. Vocês disparam meu coração. E ele vai indo de cá para cá. Amada, acorde o vento, versículo 16, vento sua, espalhe o seu redor, o meu amado, entre no jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Que fruto é esse, né? Amado e amado, e você vai vendo e vai continuando. Capítulo 7, vai para os seus pés, versículo 2, o seu umbigo, e depois ele vai para a sua cintura. Tem uma parte acho que é o 14, 13, ele vai falar sobre isso. Ele fala das partes íntimas do homem também. E está na Bíblia. Isso não é um assunto que eu falo, não pode ser dito, não pode ser falado. É alguma coisa para que você tem que se falar para a pessoa saber o certo. Que o casamento, ele foi dado, e o sexo foi dado para o casamento. E deve acontecer para que isso vocês possam glorificar ao Pai de vocês. Para que vocês possam fazer a vontade dele que estás no céu. Fora do casamento é pecado, é errado, é estritamente Deus condena. Da mesma maneira, quando está dentro do casamento e não tem a prática, Deus também não gosta. Por isso converse. Cada um tem um libido diferente. Um quer muito, um quer pouco, mas tem em comum acordo. E a obrigação é satisfazer o outro. Não usar como objeto. Não tentar colocar o que você viu lá fora, viu no filme, viu em algum lugar dentro do casamento. Converse. Tem em comum acordo. É o respeito mútuo que vai trazer a graça do Senhor na sua vida. É aí que entra a parte do casamento. Olha, você está falando tudo isso, né? Estou. Onde entra o Espírito Santo e essa vontade, onde entra o Espírito Santo, a vontade, e como faz mudar? Fala de novo. Como, você está falando tudo isso, né? Falei um monte de coisa, viu? Você falou um monte de coisa tipo da lei, né? Eu estou falando agora, como você vai fazer sozinho se não tiver o Espírito Santo? Né? Como você vai falar, eu vou fazer isso, fala um monte de negócio da lei, né? Você vai fazer. Aí você passou fala, se você não tiver Espírito Santo. Não, mas eu estou falando, se é o Espírito Santo, você não vai conseguir. Não conseguiu o quê? Fazer tudo isso que você estava falando você aí, fala, né? Não deixa de fazer tirar vontade, sua vontade. Não, fala de verdade que eu não entendo. É fazer ou não fazer? Não, fazer a sua vontade. Você quer libertar do pecado, né? Você quer se libertar da pornografia, tipo assim, né? Você não pode fazer sexo, você não é casado, você tem que se libertar da pornografia e você não pode fazer. Porque na verdade para o casado é fácil, viu? Você faz com a sua mulher, satisfaça aí e depois você não vai precisar buscar lá fora. Beleza. Agora vocês que não são casados, vocês que ainda não entraram no matrimônio ou que não tomaram essa decisão. O que vai fazer então? Você vai se encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo, por isso eu estou falando. Porque eu estou enchendo. Porque antigamente eu gostava de assistir muito filme, né? Com o enchimento do Espírito Santo. Agora, filme para mim não tem aquela vontade, aquele ânimo de assistir alguma coisa assim. Tudo isso é questão da parte da você preencher.
Que o ato sim, você vai se unir com a sua esposa. Você vai ter a alegria mútua. Você não pode, você está sozinho ainda, não casou ainda, tal, está noivado, está esperando o momento. Enquanto isso, você busca Deus. Busque se encher, busque as coisas que são do alto. Que você vai ter aqui, intimidade com o Espírito Santo, vai ter intimidade com Deus. Quando você se encher dele, e é a mesma coisa, você vai ter um com o Pai. A única vez que Deus usa essa frase, exceto o homem e a mulher, fala, eu e o Pai somos um, que fala que eles são uma só carne, e quando nós habitamos com Ele, nós nos tornamos um com Ele. Então Cristo habita em mim, e da mesma maneira, eu habito em Cristo, Cristo habita em mim, minha esposa habita em Cristo, Cristo habita nela, nós nos tornamos um, tornou um só, de qualquer maneira, e seremos todos um. Mas agora, você está fora, não tem sua esposa, busque ao Senhor, se encha dele, por causa que essa é a única maneira de você preencher este vazio, essa vontade, essa saciedade, essa fome que vai estar dentro de você, que vai ter, por causa que Deus colocou aí, e Deus colocou para um objetivo. Porque vai mudando a vontade. Por que vai mudando? Você vai falar, não dá graça mais, não dá assistir o filme. Ok. Mas você está sozinho? Busca Deus. Se você está com seu parceiro, busca seu parceiro. Beleza? Tá certo, tá claro aí. Ok. E fala do pastoreio cristão e a prática homossexual. Como que deve ser feito? Achei tão interessante que eles colocou nessa ordem, né? Ele podia colocar o pastoreio grado junto com o homossexual. Né? Mas claro, eu acho que ele queria. Tá. Ok. E o homossexualismo, você deve tratar com amor. Sexualidade, desculpa. A homossexualidade, você vai tratar a pessoa com amor. Você vai tratar como qualquer outro pecador que pode entrar. Você não trata a pessoa diferente por causa que ela peca diferente que você. Que Deus ama a todos. Você não pode se considerar superior por causa que a pessoa te pega diferente de ti. Você trata com amor. Nenhuma parte de a palavra fala, né, homofobia, aí a discriminação, o discurso de ódio, que às vezes a gente ouve até dentro dos meio cristão, e isso às vezes acontece, mas está errado, porque Deus manda amar. Você aceita a todos. Todos perecem o reino de Deus, mas para entrar no reino de Deus existe a mudança. Da mesma maneira que eu tenho os meus pecados, eu preciso transformar a minha vida para entrar no reino de Deus, a mesma forma, a pessoa que está nessa prática, ela tem que ser transformada. Eu não consigo me transformar, é difícil transformar o que não forma, ok, é difícil, eu quero ter essa vontade, que eu faço? E o Espírito Santo que muda. O primeiro milagre aconteceu foi no casamento, que Jesus estava dentro desse meio. E a primeira coisa que ele fez, ele transformou a água em vinho, uma coisa em outra coisa completamente diferente. E isso é o poder de Deus, isso é o operar dele, ele transforma nossas vidas, nós aceitamos ele deve haver um transformar. Você não pode chamar Jesus para você a caminhar junto com você, você tem que chamar a Jesus para te transformar e você caminhar com ele. Nós somos discípulos de Jesus e não aquele amuleto, que acho que a Thalita falou sobre isso, né? E não como um amuleto que você busca ir para ele trazer benefício, você busca a ele para fazer a vontade dele. Conclusão, nessa lição, os 3 pontos principais: a fornicação, adultério, homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade na última década. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se